Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafa Motion, sou monitor da comunidade Motion Insider e recentemente na comunidade do Discord nós fizemos um tutorial ao vivo onde eu compartilhei com a galera alguns insights sobre animação de lettering aqui no After Effects. E hoje nesse vídeo vamos compartilhar aqui também com vocês algumas das coisas que compartilhamos lá na comunidade para que vocês possam praticar aí nos seus estudos. Estilo de animação de lettering é um estilo bem simples de se fazer, bem fácil, mas que fica muito elegante e bonito no projeto. Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso tutorial. Eu já deixei separado aqui para facilitar para a gente as composições dos letterings, sem eles estarem animados, para que a gente consiga fazer do zero e vocês possam ver como que foi feito o processo, tá bom? Então vamos partir aqui para o nosso primeiro lettering, ESMI, Escola Motion Insider. Para iniciarmos, eu vou pegar aqui o nosso texto, a nossa camada de texto. Eu vou separar esse meu texto em caracteres, ou seja, eu vou querer apenas o E, apenas o S, apenas o M e apenas o I. Então você pode fazer isso de várias formas. Você pode duplicar o seu texto, né? Quantas vezes você quer cortar ele e fazer máscaras, e assim você vai ter apenas ali o E separado. Opa, deixa eu trocar aqui a cor do background para vocês conseguirem enxergar melhor, tá bom? Então, ó, temos aqui apenas o E separado se fizermos máscaras, tá certo? Mas nesse caso aqui eu não vou fazer máscaras no texto. Eu vou usar um plugin que eu tenho aqui que ele já separa o texto de acordo com o que eu quiser, né? Esse Text Explode aqui. Eu vou selecionar aqui caracteres e vou dar um Apply. Então ele vai automaticamente cortar aqui na minha timeline o texto, assim como eu selecionei já por caracteres separados, tá bom? Por padrão, ele já corta e ele salva a versão original e coloca as versões que foram cortadas como filhas da minha versão original, parenteadas, né? Então eu vou tirar esse parent, porque não vamos usar ele. E essa versão original, eu vou desabilitar ela e dar um Shy Guy para ela ficar escondida de backup caso a gente precise usar. Então, muito bem. Eu vou selecionar aqui as minhas camadas de texto. Vou aliar um anchor point delas no centro, porque por padrão também, esse programinha, ele, quando separa as layers, ele separa com o anchor point aqui embaixo, como vocês podem ver. O anchor point vem aqui para baixo, ó. Então eu vou selecionar todas, vou alinhar o anchor point no meio, e assim a gente pode começar a nossa animação. Muito bem. Aqui no início da timeline, eu vou já abrir o parâmetro de escala. Essa primeira animação nós vamos fazer com escala, tá bom? Então eu vou criar um keyframe para todas as camadas. Vou andar 3 frames. Vou criar outro keyframe. Vou andar mais 3 frames. E vou criar outro keyframe. Muito bem. Temos aqui então 3 keyframes criados na nossa timeline. Essa primeira leva de keyframes, eu vou aumentar mais 100% da escala. Então, nós vamos ter aqui 200. A segunda leva de keyframes, nós vamos ter 50% a menos, então vai ser 150. E a última leva é o nosso tamanho normal e final da nossa camada de texto. Para que a gente faça esse estilo cutout, estilo stop motion, é importante que não haja interpolação de um keyframe para o outro. Falando de modo simples para vocês entenderem, automaticamente, quando criamos os quadros chaves aqui no After, ou os keyframes, é criada uma interpolação entre eles. Ou seja, o After entende que deste ponto A para este ponto B, vai ter um movimento de continuidade. Então, um exemplo para vocês verem, né? Vou selecionar aqui apenas a letra E para vocês entenderem, ó. À medida que eu vou andando frame a frame, a minha letra ela vai crescendo devagarinho, né? Vai de pouquinho em pouquinho. O nome disso é interpolação, o que acontece ali de um keyframe para o outro. Mas como o nosso objetivo é o
cutout, algo mais picotado, mais estilo stop motion, essa interpolação não pode existir. Então aqui no After nós temos um estilo de keyframe, que é o Toggle Hold Keyframe, em que ele trava o meu keyframe numa posição X que eu determinar. Ou seja, o valor de um keyframe até o outro não será alterado durante o tempo em que eles estiverem aqui na timeline. Então vamos aplicar aqui para que vocês entendam melhor. Eu vou selecionar todos os meus keyframes, vou clicar com o botão direito do mouse em cima do keyframe e vai aparecer essa opção, ó, Toggle Hold Keyframe. Em português é alternar quadro-chave de retenção, se eu não me engano. Então quando selecionamos essa opção, você vê que os keyframes eles mudaram de formato. Antes eles estavam assim, ó, um losango, e agora eles estão como Toggle Hold Keyframe. Então se a gente agora der um play, já conseguimos ver que o nosso movimento ele está travadinho ali. Então aqui nós temos um valor, aqui nós temos outro, e no meio desses keyframes o valor não se altera. Só altera quando a nossa agulha está em cima do keyframe. Muito bem, aqui nós já temos a nossa animação pronta. Agora vamos incrementar ainda mais essa nossa animação. Nós vamos primeiro dar um delay. Como nós usamos 3 frames para cada keyframe aqui, 3 frames de duração, né? 1, 2, 3. Nós também vamos criar um delay de 3 frames. Ou seja, a cada 3 frames, uma letra vai aparecer. Então, primeiro vai ser o E, segundo o S, por terceiro o M e por último o I. E agora nós já temos essa animação. É SMI. Então você vê que a nossa animação já está tomando forma. Mas podemos ainda incrementar ela um pouco mais. E o que a gente pode fazer para incrementar, né? Nós vamos trabalhar agora também com o Source Test. É os parâmetros do texto mesmo. Quando nós clicamos em qualquer camada de texto, nós temos aqui o parâmetro Text. E dentro desse parâmetro Text, nós temos o Source Test. Ou seja, esse é um parâmetro em que ele altera as propriedades do texto, seja fonte, seja cor, seja a largura, a espessura, se eu vou querer bold, se eu vou querer medium, light e assim por diante. E nesse parâmetro nós vamos trabalhar com a cor e também com o stroke da nossa fonte. Vamos fazer que vocês vão conseguir entender. Ó. Aqui logo no primeiro momento da timeline da agulha, eu vou criar já um keyframe. Vou andar 3 frames, o mesmo tempo, né, que nós fizemos a animação de escala. Mais 3 frames cria outro keyframe. E mais 3 frames criamos outro keyframe. E isso nós vamos repetir para todos os outros textos, tá bom? Então, para facilitar, deixa eu trazer todos para cá, para o início da timeline. Vamos abrir aqui Source Test, marcamos um keyframe, marcamos outro aqui no M e marcamos outro também aqui no I. Depois podemos selecionar todos, a tecla U do teclado mostra todos os keyframes e agora marcamos todos no mesmo tempo. Ó. Source Text. Muito bem. Após feito isso, podemos fazer de novo o nosso delay de 3 frames. Então vamos lá. Essa nossa primeira letra, o E, eu quero que quando ela comece, assim que ela esteja em cena, ela não vai ser na cor branca. Ela vai ser em outra cor, para que a gente tenha um destaque a mais nessa animação de texto. Então nós temos aqui, ó, 4 keyframes. 2 vão ser de uma cor e 2 serão de outra. Então muito bem. Essa primeira cor, ela vai ser a cor preta, que é a mesma cor que nós temos aqui nesses patterns que temos aqui animados, tá bom? Então, ó, eu vou pegar a cor aqui desse pattern, vamos decorar aqui, ó, um F, um F, um F. Vou dar um Ctrl Z para ser mais fácil. Vou colocar minha agulha aqui em cima do meu primeiro keyframe do Source Test e vou alterar a cor dele para a cor que nós copiamos, a preta. Então, você vê que a cor mudou. E quando ele está no segundo keyframe, agora ele está branco. Ó, o primeiro keyframe ele é preto e o segundo branco. Aqui no terceiro keyframe ele também será preto e no último ele será branco. Então nós já temos essa animação. Ele vem descendo
e mudando de cor. E nós vamos repetir esse processo em todas as outras camadas de texto que nós temos aqui, né? Vamos fazer isso para o S. Vamos copiar aqui novamente essa cor. Vamos aplicá-la aqui no S, no primeiro keyframe e no terceiro keyframe. Vamos copiar também para a letra M, no primeiro keyframe e no terceiro. E vamos repetir também o processo para a letra I, tanto no primeiro como no terceiro keyframe. Muito bem, feito isso, nós já temos a nossa animação prontinha. É esse MI aparecendo aí em escala e no estilo cutout. O que nós vamos fazer aqui ainda para dar ainda mais uma incrementada e trazer ali um estilo a mais, dar aquele tchan que o cliente tanto gosta de pedir nos projetos, é o que? Nós vamos duplicar todas essas nossas camadas de texto, vamos selecionar todas. Eu vou dar aqui um Ctrl D, que todas agora estão duplicadas. Essas camadas de cima vão ser as nossas camadas originais. Essas camadas de baixo, eu vou trocar a cor delas aqui nos labels, só para a gente não se perder. Vou colocar aqui esse laranjinha. E o que nós vamos fazer agora? Quando a gente abre aqui os keyframes, nós setamos a cada 3 frames, um novo momento de animação acontece. Então, eu vou pegar essa minha camada que foi duplicada, vou arrastar ela aqui para o terceiro keyframe. Nós vamos ter um outro tipo de delay. Se eu selecionar aqui apenas o E, vocês vão ver, ó, quando este E original ele desce lá para a parte branca, aqui ainda continua o Ezão preto ali grande, né? Então o que é que nós vamos fazer? Nesse momento, esse nosso Solx Test, em vez dele estar preenchido, em vez dele estar assim preto, ele vai estar apenas o traçado. E é só eu vir aqui na aba Caractere e trocar para o traçado. Vou aumentar aqui a espessura para 3 e você pode perceber, ó, que agora o nosso texto ele está ali só o traçado. E eu vou repetir isso para todas as camadas de texto que nós temos aqui, tá bom? Ó, essa primeira do S, ela será apenas o traçado. Espessura de 3. Essa daqui também será apenas o traçado. Espessura de 3. E o I também será apenas o traçado. Espessura de 3. Muito bem. E o que nós vamos fazer agora? Vamos dar o delay aqui em todas. Essa daqui vem aqui. 3 frames. Essa aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui. Muito bem, feito isso, feito o delay, nós vamos cortar agora essas camadas em que nós criamos apenas o traçado, porque nós não vamos precisar que elas tenham um tempo de vida muito longo. Eu vou deixar apenas 2 frames. Então, a gente pode ir com o Ctrl e a setinha aí para o lado. 1, 2. Então, vou cortar essa daqui. Ctrl Shift D. 1, 2. Aqui também vou cortar e deletar. Aqui também na M, 1, 2, Ctrl Shift D. E na I faremos a mesma coisa. É isso mesmo. 1, 2, Ctrl Shift D. Então, feito isso, nós já temos a nossa animação pronta. Então, você vê que fica uma animação bem estilosa, bem interessante e bem bonita, que com certeza cairia muito bem num projeto, numa vinheta ou algo do tipo. E você vê também que em pouco tempo, em poucos passos, nós conseguimos realizar essa animação de uma forma bem simples e prática. Vamos passar para o segundo exemplo que eu quero também trazer aqui para vocês. Esse segundo exemplo, nós vamos usar o mesmo modelo de animação praticamente, o mesmo estilo, vai ser um cutout, só que vou mostrar para vocês uma outra maneira de ser aplicado esse estilo também em animação de lettering, tá certo? Para este segundo lettering, nós vamos entrar já nas propriedades de texto
para que a gente consiga ter acesso a uma maior possibilidade de parâmetros de animação. Então, inicialmente, nós vamos abrir, quando a gente clica, né, para abrir a nossa aba de texto, nós temos aqui o parâmetro de Animate. Quando a gente clica com o botão em Animate, vai aparecer uma janela que vai lhe oferecer outros parâmetros de animação. Eu vou selecionar aqui o Tracking, que em português é rastreio. E o que essa função faz é separar as nossas fontes. Ele meio que estica e comprime o nosso texto, né? Vocês podem ver, ó. Ele estica e comprime o nosso texto. Ele está fazendo assim justificado à esquerda, porque o meu texto aqui em parágrafo está justificado à esquerda. Se ele tivesse centralizado, ele faria a partir do centro, tá bom? E se ele tivesse para o lado direito, ele faria justificado à direita, né? A partir do lado direito. Muito bem, vamos deixar aqui ainda justificado à esquerda, porque a nossa animação vai ser feita dessa maneira. Então aqui em Tracking Amount, vamos criar também um keyframe. Vamos andar 3 frames, criamos outro. 3 frames, criamos outro. Vamos repetir basicamente o mesmo processo do primeiro lettering que fizemos a animação. Além dessa animação de tracking, nós vamos também animar a posição. Então vou apertar a tecla P do nosso teclado, vai abrir o parâmetro de Position, vamos marcar um keyframe, vamos andar 3 frames também e marcar outro keyframe de Position. Esses keyframes que criamos inicialmente do Tracking Amount, eles vão vir 3 frames para frente, né? Ou seja, quando terminar o nosso movimento de posição, vai começar o nosso movimento de tracking, tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro keyframe do tracking, do rastreio, nós vamos colocar aqui 100 ou algum outro tamanho que você desejar e você achar interessante. Vamos aumentar um pouquinho aqui, vamos botar 120, muito bem. Esse segundo vai ser metade, no caso 50%, né? Então vamos ter 60. E este último é o nosso tamanho final. Esse primeiro keyframe de Position, nós vamos trazer ele aqui para frente. E este último é o final já. Vamos selecionar todos. Clicamos com o botão direito e selecionamos novamente a opção Toggle Hold Keyframe. E aí nós temos agora essa animação. Então você vê que o nosso texto ele vem picotado e vai se acomodando até chegar no formato final dele. Vamos dar mais uma incrementada? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Esse meu texto principal, eu vou duplicar ele. Vou pegar esse texto aqui que foi duplicado de cima, vamos mudar a cor para a gente não se perder. Ele vai ser vermelho. Clicando nos parâmetros de Position, ó, se você clicar aqui na aba Position, ele vai selecionar automaticamente os 2 keyframes. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou alterar a posição dele. E eu quero alterar essa posição sem que ela interfira no movimento de posição que eu já fiz. Então eu pego e arrasto aqui para cima para que ele fique assim. Se eu não fizer isso, clicar nos 2 keyframes de Position, o que vai acontecer é que ele vai mudar o meu movimento inicial de posição. Olha só. E não é isso que eu quero. Então, vamos selecionar aqui os 2 keyframes. Colocamos ele mais ou menos aqui. Duplicamos este texto aqui de cima. Jogamos ele aqui para baixo do amarelinho. Selecionamos novamente os keyframes de posição. E vamos trazer ele aqui para baixo. Muito bem. Então, nós temos agora 3 textos com a mesma animação feita. Muito bem, só que o que nós vamos fazer? Esses textos aqui de cima, eles, no primeiro momento, serão apenas o traçado. Então, nós vamos novamente lá na aba Source Text, vamos criar um keyframe para cada um deles. Muito bem. Este segundo aqui. Esses de cima, esse de cima e esse de baixo, né? Nós vamos apenas usar 2 keyframes, tá bom? Vocês vão entender por quê. Então esse primeiro, ele vai ser apenas o traçado.
espessura de 3. Muito bem, então ele vai vir traçado e depois fica preenchido. Este texto do meio, que é o nosso texto principal, o que nós vamos fazer? Nós também vamos criar o salto e teste nele. Vamos criar outro keyframe aqui. Vamos aqui para frente, criamos outro. E aqui na frente, criamos mais um. Então, nós também vamos agora fazer com que esse nosso texto ele também fique traçado. Então, vamos lá. Ó. O primeiro e o terceiro keyframe, ele vai ser apenas o traçado e com espessura de 3. E agora nós vamos criar um delay entre eles, tá bom? Inicialmente, o que vai aparecer em cena são apenas os nossos textos de cima e de baixo. E o nosso texto principal, ele vai aparecer 3 frames depois. 2, 3. E aí nós, depois de 3 frames, vamos cortar esses frames aqui, de cima e de baixo. Não iremos mais precisar deles. E vai ficar apenas o nosso texto principal. Isso vai fazer com que tenhamos esse tipo de animação. Então, percebe? Parece que os textos começam em cima e embaixo, se juntam no centro e depois vem para a lateral, né? Fica um estilo bem bacana, bem interessante. Podemos também, de repente, aumentar um pouco mais o tempo de vida desses nossos textos aqui, talvez 2 frames a mais, e aí vamos ter um outro visual, um outro aspecto na nossa animação. Olha só. Ele fica um tempinho a mais piscado ali também, fica algo bem interessante. E a ideia aqui é que vocês testem, façam testes, estudos, testem esse estilo de animação em outros parâmetros, como o que nós fizemos na escala, fizemos na posição. Você pode testar em rotação, em outros parâmetros que são animáveis, né? Dentro da camada de texto. A ideia é que vocês usem a criatividade e consigam criar coisas bastante interessantes aí para os seus projetos, tá legal? Então aqui terminamos a animação do nosso segundo texto, nosso segundo lettering. E vamos passar agora para o terceiro lettering, nosso último lettering. Esse lettering aqui ele é um pouco mais simples, mas também vai ser bem interessante vocês verem como a gente consegue, com poucas coisas, poucos parâmetros, criar uma animação bem interessante, estilo que a gente vê em comerciais aí da Apple e do Google. Muito bem, para esse terceiro lettering, esse terceiro exemplo, eu vou cortar esse meu texto em palavras. Então eu quero apenas a escola, apenas o motion e apenas o insider, todos eles separados, tá bom? Então vou usar lá aquele meu plugin, vou selecionar aqui o Words e vou dar um apply, automaticamente ele vai cortar para mim aqui as palavras, tá bom? Então vamos tirar aqui o parent, vamos esconder essa nossa camada aqui que é a original para ficar de backup. Vamos colocar o anchor point no centro e agora vamos começar a animação. Vamos selecionar as nossas 3 palavras, apertar Page Position, vamos andar 1 segundo aqui na nossa timeline, vamos criar outro keyframe. O keyframe inicial nós vamos puxar elas para baixo. E aqui sim, nessa animação, nós vamos usar o gráfico de velocidade, porque essa animação ela vai mesclar o cutout com um keyframe mais amaciado, né? Que é um keyframe ali com interpolação. Então nós vamos selecionar os 2 keyframes, vamos dar um Easy, apertando o F9 do teclado. Vamos abrir aqui o nosso gráfico de velocidade e vamos fazer essa influência aqui, ó, 0 e 100. Então eu estou dizendo aqui que neste primeiro momento da minha agulha, o meu texto ele vai começar com a velocidade total. Então ele está embaixo, ele vai subir o mais rápido possível para a posição original dele. E ao longo do caminho ele vai perdendo velocidade, né? Então nós vamos ter esse movimento, ó. Ele começa bem rápido e vai devagarinho desacelerando. Então essa é a curva de velocidade, ó. Uma velocidade alta no início e uma velocidade baixa no final. Muito bem, após feito isso, o que nós vamos fazer? Neste
Nesse momento em que acaba a nossa animação, aqui em escola, eu vou criar um objeto nulo para a escola, porque eu vou animar novamente a posição da escola. Então, eu vou criar aqui um objeto nulo. Antes do movimento acabar, eu vou criar aqui um keyframe em position no objeto nulo. Então, se vocês observarem, ó, a minha palavra escola, ela está linkada aqui no objeto nulo, certo? Então, agora, qualquer movimento que eu fizer no objeto nulo, automaticamente a escola também irá fazer. Então, vamos criar aqui um keyframe em position. Vamos também dar 1 segundo. E vamos criar outro keyframe. Esse keyframe inicial, o nosso anchor point, ele vai estar centralizado no centro da tela, no centro do nosso frame. Então, vou usar aqui o botão de Align. Ele automaticamente centralizou ali. Vamos selecionar os dois keyframes. Vamos dar um F9. E aqui nós faremos uma influência diferente no gráfico. Por quê? Porque eu quero que ele comece lento, depois ele vai acelerar, e quando ele for terminar, ele vai desacelerar. Então, nós vamos usar aqui a nossa curva de velocidade, mais assim, ao centro. Então, ele vai, ó, pegar a velocidade, acelerar e depois desacelera. Muito bem. Então, nós temos esse animação e esse movimento já. Ó. Aparece escola, ela vem para o lado. Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer? Nós vamos selecionar aqui as nossas duas outras palavras, que é o motion e o insider, e vamos também colocar elas como filhas ou parenteadas no objeto nulo. Mas para isso, nós vamos vir aqui, olha, onde termina a nossa animação, a agulha, ela precisa estar aqui, ó, no último keyframe ou depois dele. E a gente pega as nossas palavras e linkamos no objeto nulo. E agora todas elas seguem o mesmo movimento, o mesmo padrão de movimento ali que criamos com o objeto nulo. E agora vamos criar aqui um delay para que elas apareçam em sequência, né? Então primeiro ó, vem o nosso nome escola, depois motion, depois insider. Só que o nome motion eu quero que ele apareça quando o nosso nome escola estiver andando um pouquinho já. Algo mais ou menos aqui. Vou trazer um pouquinho mais aqui. Devagarinho a gente consegue encontrar o timing correto. É aqui o nosso nome insider, seria algo mais ou menos aqui. Perfeito. Então agora nós temos aí o nosso texto já animado, a escola Motion Insider. Só que podemos incrementar ainda mais. O que nós vamos fazer? Lembra que nós vamos mesclar ali a animação de cutout com essa animação interpolada? Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que quando os meus textos apareçam, eles estejam com outro tipo de fonte. Nós vamos usar aqui uma fonte mais bold, mais grossinha. E depois é que essa fonte vai mudar para essa fonte regular, mais padrão. Então vamos lá. No primeiro momento aqui do nosso nome escola, antes de aparecer o nome motion, ou antes deles estarem aqui mais ou menos alinhados, aqui o meu nome escola, vamos lá em source text, novamente. Vamos criar um keyframe. Vamos andar um ou dois frames para frente, criar outro keyframe. Esse primeiro keyframe aqui, nós vamos apenas mudar a espessura da nossa fonte, né? Então eu venho aqui, em vez de regular, vamos colocar medium ou semi-bold. E aí a gente vai perceber ó, que quando ela chegar no outro keyframe, ela vai mudar para a fonte padrão. Tá bom? Igual os outros exemplos que nós fizemos. E aí nós vamos repetir isso para as três palavras que nós temos. Então, o nome motion, mais ou menos, antes de aparecer o insider, né, ele vai ser o semi-bold. Então vamos aqui ó, criar um keyframe em source text. 2 frames para frente nós vamos criar outro. E o primeiro keyframe, ele vai ser semi-bold. E a mesma coisa nós vamos
fazer aqui no Insider. Mais ou menos aqui. Ele vai ser semi-bold e regular. Muito bem. Então agora nós temos essa animação. Podemos ainda ajustar um pouquinho aqui o tempo dos keyframes, apenas para que a gente consiga visualizar um pouco mais essa animação. Muito bem, então está pronta aí a nossa animação. Você vê que de forma simples, rápida e bem prática, nós conseguimos fazer uma animação que é bem interessante, bem elegante, que com certeza vai agregar bastante aí num projeto que talvez temos que resolver ali de forma mais rápida, não temos tanto tempo para ficar brincando ou experimentando coisas. Mas de forma simples e rápida conseguimos entregar algo bem elegante e bem estiloso para as nossas animações. Então, finalizamos, galera. Ó, as 3 opções aqui de letterings no estilo cutout que eu falei que ia trazer aqui para vocês estão prontas, tá bom? Então, espero que vocês curtam, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas também possam ter acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de tutorial, para que elas também possam continuar aprendendo e se desenvolvendo na carreira de Motion e no After Effects. E fica um lembrete para você, se você desejar e quiser participar dos bate-papos ao vivo que rolam toda semana na comunidade do Discord, fica ligado. A próxima turma da formação Motion Design 2D vai abrir muito em breve. Então, é só você se inscrever no link que está aqui embaixo, na descrição, para ser avisado assim que abrirem as vagas. Não vai perder essa oportunidade, hein, de ter toda uma formação completa em Motion Design 2D e ter também uma formação completa com a galera na comunidade do Discord, uma troca de ideias semanais para agregar ainda mais no seu conhecimento. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Um grande abraço.